Bora lá, estamos aqui em mais um podcast do Rei, é o Pode Realizar. Estamos aqui na terceira edição e a primeira, se você ainda não assistiu, por favor, vá lá. Foi com a minha mentora, a minha rainha, minha mãe. Então, pela ordem, o primeiro foi com a minha mãe, que efetivamente, se hoje a gente conversa e algumas pessoas falam, Mândio, por que você é desse jeito? No primeiro episódio a gente entende direitinho como é que esse Amândio pegou e fez a sucessão do que é um legado para ela. E no segundo, nada mais justo do que Roberto Santos, CEO da Porto Seguro até 2023, e ainda continua dando aí seu recado pela indústria. E ele é que percebeu o Amândio como o rei do consórcio, porque ele me disse, Amândio, eu não te chamei de rei do consórcio, eu simplesmente te percebi, te reconheci como rei. E hoje é um dia muito especial porque eu gosto muito da palavra gratidão e jornada. E a minha jornada mistura com essas duas histórias que estarão aqui à mesa, porque eles fazem parte do quanto eu estou levando mais longe a minha palavra e a minha imagem. Então eu quero agradecer muito a presença e eles estarão se identificando aqui na sequência, mas eu quero logo começar dando uma arrebentada para a gente dizer ao que veio. Eu quero que cada um de vocês... Pode ser o Vini ou a Nana, mas assim, me contem vocês dois aí, qual foi o seu maior fracasso? Aquilo que realmente se falou, uau, pôs a mão na cabeça e falou, caraca, Zé, e agora? O que está acontecendo comigo? Primeiro as damas. Então bora. Bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo a gente, boa noite também. Eu estava até comentando com os meninos aqui que um dos maiores fracassos da minha vida foi não saber a minha real identidade, não saber quem eu realmente era. E isso ocasionou aí vários problemas psicológicos, crenças limitantes, onde me limitaram mesmo de chegar e de alcançar aquilo que eu nasci para alcançar, que é o extraordinário, né? Aquilo que o Senhor reservou para nós. E não reconhecer, não saber quem eu era, ocasionou o atraso disso. Ocasionou eu ali me perder ali no meio do caminho, não saber quem eu era e acabar prejudicando aí minha saúde mental, minha saúde física. Mas hoje, graças a Deus, já reconheço aí minha identidade, já sei quem eu sou e o que eu nasci para viver também. Que bom. Perfeito. Cara, eu entendo que meu maior fracasso acho que foi viver muito tempo fazendo coisas que eu não nasci para fazer. Então, desde 15 anos de idade, eu sempre quis ter loja, ter comércio, ter algo assim, ser alguém que trabalha por conta, né? E eu fiquei até 24 anos, talvez, vivendo de outra forma, trabalhando CLT, e nada contra quem é CLT, quem gosta de carreira, enfim, mas não era para mim. E cada dia que eu estava ali vivendo aquilo me matava um pouco por dentro. Então, quando eu saí, foi a melhor sensação da minha vida, quando eu falei, cara, eu vou tendo só coragem, porque não tinha dinheiro, não tinha muita expectativa, não tinha certeza quase que nenhuma, segurança zero. Segurança era uma rescisão que acabou em 60 dias. Então, mas foi a melhor sensação e só tive isso depois de alguns anos de fracasso, sabendo do que eu queria, mas vivendo uma outra coisa completamente diferente. Que show, legal. Então agora que já podemos nos apresentar, né? Então, por gentileza, Nana, conta um pouquinho aí sobre o que você entrega para a sociedade, por favor. Bom, meu nome é Osana, né? Mais conhecida como Nana, já não existe mais Osana aqui. Sou gestora de redes sociais, tenho uma agência de marketing junto com meu esposo Juliano, 7C, e juntos aí nós cuidamos da marca do Amândio, rei do consórcio, levamos ele para mais longe, para as pessoas conhecerem realmente quem é ele, a essência dele, e juntos aí nós nos movemos nesse universo para fazer com que pessoas cumpram o seu propósito. Esse é o nosso objetivo de vida, né? Fazer com que pessoas cumpram o seu propósito com excelência e dentro dos seus princípios, né? Sem precisar montar personagem, sem precisar fingir ser alguém que não é, mas cumprirem o propósito deles dentro dos seus princípios mesmo. Perfeito. Conta um pouquinho. Eu sou Vinícius, tenho 27 anos, trabalho como estrategista de branding e posicionamento digital, né? Sou CEO da ForBrand junto com o Kaique, retratista,
que estaria aqui também, mas teve um detalhe. Trabalho com isso faz 4 anos, mas comecei como designer, né? Então, estava até comentando antes com a Nana. Trabalhei 3 anos como designer, depois mais 3 com marketing, e aí migrei para o brand por entender realmente o chamado que Deus me deu. É algo que é muito ligado com branding, e ali foi onde eu realmente vi chances não só de ganhar dinheiro, mas também de ser quem Deus quer que eu seja. Uau. Show de bola. Inclusive, você comentou do Kaique, ele justificou, e aí uma justificativa dessa tem que, obrigado você. Né? Então, é o Sebastian, né? Que veio ao mundo. Sebastian, Deus te abençoe, você escolheu uma família maravilhosa para nascer, eu acredito muito nisso, que a gente escolhe onde quer nascer. Então, Sebastian, parabéns. E agora formou um casal, né? Casal. E se não fosse isso, então o Kaique seria um desta mesa também, e não vai faltar oportunidade para estar com ele, porque eu alcancei o Kaique porque eu desejava mais posicionamento, e a parte da imagem, a parte da fotografia, todos que estão aqui à mesa, é um aspecto fundamental para você levar à frente. Mas não é inventar uma imagem ou uma figura ou uma expressão, é fortalecer aquilo que já você é. Exatamente. Então, a parte da verdade, ela jamais pode ser colocada em xeque. Você precisa ser quem você é. O que acontece nesta condição com profissionais que você possa contratar, você vai salientar efetivamente o que você já é, mas você se percebe melhor. E você se percebendo melhor, o universo aceita e fortalece. Exato. Então, este podcast, inclusive, ele vai levar sempre este conceito: amor, respeito, gratidão, e tenhamos aqui histórias que possam inspirar. Então a mesa, é lógico que a gente vai falar de consórcio, até porque somos do consórcio, mas é um pouco para que as pessoas se inspirem nas histórias, né? E aí, para a gente conhecer um pouquinho das histórias, porque elas realmente conectam, e aí a gente percebe os valores, essa parte que eu falei do universo, o aspecto de sonhos, objetivos, em que momento vocês estão no sentido de algo que estejam desenhando? Porque eu também gosto muito desta posição de repente você desenhar assim, onde eu quero estar daqui 2 anos, 5 anos, 10 e por aí afora, e isso conversa muito com o consórcio, né? A gente desenhar e perceber que o presente é algo que a gente tem de mais precioso, é onde a gente consegue ser feliz, mas que a gente pode projetar coisas que nos deem experiências maravilhosas também para frente, tudo bem. Mas é aqui. Aqui vocês estão muito bem, mas o que vocês estão desenhando assim de futuro? Um objetivo? Tá. Nana, como sempre. O Vini já joga pra mim, né? Mas vamos lá. É como eu falei, né? Um dos nossos propósitos é fazer com que o propósito do nosso cliente seja cumprido. Nós nos movemos por pessoas, o Amandi até fala muito isso, sobre se mover por pessoas. E é um dos nossos movimentos na agência. E a gente quer que outras pessoas sejam impactadas. Então, nós queremos nos tornar uma das maiores referências de agência de marketing em questão de enaltecer e fortalecer a essência do nosso cliente, né? Porque ele, dentro da essência dele, ele consegue impactar mais vidas e transformar mais vidas. Por exemplo, um exemplo muito claro aqui, o Amandi, ele é vendedor de consórcio, né? Porém, ele não vende consórcio, ele vende sonhos. Né? São sonhos que você realiza, é um desejo que você realiza. Então, é uma família que você traz o sorriso novamente, que você traz o conforto, se for um consórcio de imóvel, por exemplo, ou traz um passeio descontraído num carro diferente, num carro novo que ela vai comprar. Então, a gente se move por isso, por pessoas que vão estar ali realizadas, que vão estar completas e felizes e recebendo ali o que é para receber delas, né? A gente acredita muito nisso, que a partir do momento em que o nosso cliente enaltece ali a essência dele, ele vai enaltecer outras pessoas e levar alegria, levar o que ele tem que levar para outras vidas também. Perfeito. Cara, eu vou falar algo que eu acho que não é o que você está esperando, mas eu não poderia falar diferente hoje. Eu e o Kaique, nós começamos a For Brand. Na verdade, não era For Brand, era Brand Company, e acabou se tornando For Brand depois de algum tempo, pouco tempo, né? Mas nós tínhamos o plano de começar de uma forma e agir de uma forma, ter certos clientes para
fazer certas coisas. Só que o plano de Deus era completamente diferente. Então eu não tenho como, não é espiritualizando demais, galera, não é sendo aquele cara espiritual, olha só o crentão, não é isso. Mas hoje nós temos muitos planos de crescimento, de expansão. Lá já está pequeno, nosso escritório já está pequeno, a gente quer ir para um local muito maior, pelo menos o dobro. Temos grandes sonhos, né? Já temos clientes fora do país também, mas queremos mais, queremos chegar longe, mas hoje eu estou numa fase que eu realmente estou tentando somente viver o plano de Deus, porque o meu era completamente diferente, cara. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, sabe? Exatamente. Estaria trabalhando com branding, mas de uma outra forma, imaginei outra coisa, conectar com outras pessoas, num outro ticket, pacotes completamente diferentes. E desde o começo, cara, não deu certo um pacote fechado da forma que nós queríamos antes. Não deu certo um. Caramba. Nós desenhamos absolutamente tudo o que nós queríamos, então nós pensamos, escrevemos tudo direitinho, né? Parte nossa, cabia a nós. Mas aí Deus falou assim, cara, não é isso. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Então, do plano que nós escrevemos, não aconteceu nada, cara. E aí, quando a gente entendeu isso e tentou escrever de novo, não, então tá bom. Então, agora, Kaique, vamos sentar aqui e vamos fazer isso, 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 isso. Aí Deus de novo falou assim, cara, não é isso aqui, vocês vão vir nessa linha. Aí pessoas, mentores, ambientes chegaram junto ali. Tudo Parece isso, eu tô tudo flui, falando, né? cara, um gap de 60 dias, tudo isso aconteceu. Viramos for brand, migramos para uma outra linha de trabalho, né? E começou a fluir tudo muito certo. Então, o que você quer para o futuro? Crescer, obviamente, né? Para a glória de Deus, mas hoje eu estou numa fase de viver, entender um pouco do que Ele quer e tentar seguir de forma mais fiel possível, sem ficar colocando o dedo do Vinícius, do Kaique, sabe? Sem ficar querendo cutucar e achar que eu sei alguma coisa, sendo que não, sendo que ele já escreveu, já tá tudo lá, né? Agora a gente tem que entender para tentar seguir, não ficar tomando puxão de orelha, né? Toda hora. Não é por aí, é por aqui, volta para cá, faz isso. Então, mas acho que eu tô isso nessa também linha. não assim, eu acredito muito nisso que você falou também, mas o Amand também vocês também, né, podem confirmar isso, mas você escutar, né, você estar atento ao que o Senhor quer realmente que você siga, estar atento à voz de Deus mesmo, e sensível a Ele, porque por mais que Ele tenha ali desenhado algo extraordinário pra gente, se a gente não estiver disposto a escutar o caminho que Ele quer, a gente vai acabar continuando ali onde a gente acha que tá bom. Perfeito. Né? Então, o escutar a voz de Deus também, eu acho que é muito... É essencial, você escutar aquilo que Ele mostra para você durante os dias, os sinais que Ele dá para você durante a tua história. Então, escutar Ele para você ir na direção certa também, eu acho que é essencial nisso. E aí, se tu for pela tua linha, também funciona por um tempo, cara. Sim. Mas nunca vai ser tão grande quanto ele quer. Exatamente. Quanto ele já desenhou, já Exato. escreveu, entende? Então, assim, até um conselho, eu sei que a pergunta não era essa, mas até um conselho para de tentar fazer o teu plano e tenta entender o que Deus quer para tua vida. É a maior chave do sucesso é entender o que Deus quer, porque para nenhum filho ele quer algo pequeno, ele quer algo medíocre, ele quer algo pouquinho só para sobreviver. Para nenhum filho, nenhum pai quer isso para um filho. Então, ele escreveu o melhor para a tua vida, escreveu tudo que ele sonhou de melhor. Então, cara, a chave do sucesso, entende isso e segue à risca, porque você vai crescer muito grande, vai chegar em coisas que você nem imagina. Eu acho que é legal, assim, o poder da palavra, né? E a palavra, ela vira decretos e ela faz com que você venha povoar a sua cabeça com pensamentos e cria um ecossistema, uma sinergia. E essa parte que nós estamos conversando aqui, até falou da forma que o Amandio se posiciona, hoje eu percebo que estourou a bolha, inclusive, do Amandio, o rei do consórcio, porque o Amandio, ele conseguiu passar uma imagem que eu sou preocupado com o outro. Eu sou preocupado em entender o outro, sou preocupado até quando eu passo para alguém um sentimento assim de uma bênção, falo, Deus te encaminhe pelos melhores caminhos, né? E te inspire para as melhores decisões.
eu costumo ficar muito leve, flutuando na vida, e eu deixo o universo tomar conta do negócio. E com Deus eu combino apenas o seguinte, todo dia de manhã, né? Me faça o condutor do teu desejo. É isso. Perfeito. Então, cara, eu fico muito leve. Eu não fico assim preocupado em decidir muito forte alguma coisa. Eu tomo decisões porque cabem coisas a mim, porque quando eu decido eu tenho que ir para cima e fazer. Sim. Mas não necessariamente eu não tenho a humildade de recuar, de voltar, de ver que errei, que acertei, tinha que assentar um pouco mais forte ali. Mas uma coisa é certa, eu procuro fazer a minha parte. Porque às vezes a gente pede demais e faz de menos. Exato. E eu acho que a brincadeira, o nome do jogo é outro. É você estar sensível, ter seu momento de conversa com Deus, com aquilo que você entenda que é o teu norte, né? E procurar ser um instrumento, né? E às vezes a gente... eu já tenho dificuldade com quem fica falando mal, muito mal das coisas, porque já começa você a clamar algumas coisas que não são interessantes, né? Uhum. E essa parte da palavra, realmente para mim, ela é extremamente forte. E eu sempre digo, se a gente reclama tanto, ou do país e tal, mas aí eu começo a voltar, eu digo, mas espera aí, o país não é uma soma de famílias? Então se a gente resolver dentro da nossa família, ajuda a família de cima, está com algum problema, alguma dificuldade, está desempregado, está chateado, vai lá, troca uma ideia. É assim que a gente arruma o todo, né? É fazendo um pouquinho e procurando levar boas energias e referências, e isso conecta. Não à toa eu estou diante de vocês, né? E eu cheguei a você porque fui encaminhado para um profissional que a Nana disse, olha, para fazer foto, que eu queria posicionamento, Sim. o Kaique vai ser legal. E quando eu fui com o Kaique, você já estava no processo de atendimento junto, né? Sim. E vocês foram muito generosos comigo. Nós fizemos um dia todo de bate-papo. Aprendi muito, e vocês aprenderam muito, e nós aprendemos muito uns com os outros, né? Então, quando eu digo que estourou um pouco a bolha, é assim, é a gente se vender. Sim. Na reunião que foi feita lá em Alphaville, que vocês me convidaram para um happy hour ali à tarde, né? Para bater papo, foi incrível porque eu não fui muito pela linha de falar do consórcio ou o que eu faço. Eu fui falando quais são os meus valores. Você falou bem pouco até E aí, de consórcio. bom, tanto é que o menino que estava fazendo as imagens, nós estamos conversando para ele fechar um consórcio. Olha lá. Por quê? Porque ele me comprou do tipo que eu me preocupo com pessoas, se eu me interferir com ele, assim, é para gerar alguma felicidade para ele. É aquilo que a gente falou, né? Muito além de venda, né? E aí isso funciona muito bem, Sim. porque aí você entra como um apoio para uma boa compra e você deixa de ser vendedor. Você continua sendo vendedor, mas você não passa essa imagem que às vezes pesa, fica como uma luta, né? Entre um lado e o outro. Quem ganha, né? Exato. Não, descansa, eu vou te ajudar a fazer uma excelente compra, porque eu sou o profissional dessa área e eu tenho condições pela minha jornada, minha vivência. Se eu te entender direitinho, se você abrir o coração e me falar seus valores, suas dores, seus anseios, desejos, a gente vai customizar uma solução bem bacana para você. E a gente está muito alinhado aí, né, de entender isso, e por isso a gente está batendo esse papo. E aí, essa parte, assim, desses certos questionamentos, a gente foi para uma parte, assim, meio que filosófica, né? E tem alguma coisa, assim, que entra como quase como um looping, assim, alguns questionamentos que ficam a toda hora permeando os seus pensamentos, né? Vem de novo um questionamento, alguns questionamentos para você buscar algumas respostas. A Nana começa, é isso? Eu tô olhando para ela, eu não vou mais jogar para ela porque ela pode ficar brava, né? Então eu vou esperar. Posso ir? Olha lá. Cara, um looping de questionamentos. Eu acho que eu tenho uma série de crises existenciais, de tempos em tempos. Eu acho que todo mundo deveria até ter isso com frequência. Você recomenda? Eu recomendo fortemente, porque depois da crise, geralmente vem um degrau a mais, né? Então... geralmente, geralmente você passa por uma situação complicada, só que isso também traz uma possibilidade de algo melhor. Exato. Então, eu tenho de vez em quando crises no sentido de, cara, será que eu sou tão bom assim? Será que eu mereço estar aonde eu estou? Coisas que eu acho que não é só comigo, mas creio que mais alguém deve estar vendo aí, deve se perguntar sobre isso também. E hoje, depois de um tempo, depois de resultados, conquistas, de validações, de pessoas, mentores, ambientes,
palavra também, comunhão. Eu entendo que não tem jeito. Sempre vai ter o lobinho mau, o lobinho bom. E aquele que tu der comida vai vencer. Não tem jeito. Então, é meio clichê isso, mas é uma realidade. Sempre vai ter você duvidando de si mesmo, principalmente, achando que você não é tão bom. Inclusive, deixa eu agora até me sabotar aqui. Eu vou contar uma história do dia que eu conheci o Amândio. Ele estava falando, não sei nem se você lembra disso. Ele estava falando sobre o Rei Consórcio, como que aconteceu, como chegou. E nós conversamos, falando sobre branding. Tu comentou algo tipo, cara, você vai ser alguém grande também, assim, assim, assado. E eu falei, não, cara. Não sei. Tal. Nana, eu tomei um puxão de orelha federal, que eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu já até imagino como Ele falou foi. assim, que isso? Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Eu não entendi na hora, eu falei, sabe aquele, você fica meio pasmo um segundo, você trava. Não faça mais isso, nunca mais. Quando alguém te reconhecer, você simplesmente aceita. É isso. Então, talvez ele viu algo ali que eu tava ali. Será que eu sou capaz? Será que isso é possível? Será que eu sou bom? Será que eu sou grande? Talvez ele viu algo em mim ali e ele validou e eu, por estar assim, será que eu sou bom? Falei, não, acho que não, mano. Talvez, quem sabe um dia. Então, duvidando de esse si mesmo, né? puxão de orelha foi muito importante ali para eu entender. Cara, eu falo de branding, eu falo de percepção, mas ali sabe, aquela coisa pesada me puxou para baixo e eu falei, não, acho que não é isso. Então, eu acho que sempre tem o looping de dúvida, de você sempre ficar se questionando se eu sou bom, se eu não sou, mas cada um tem aquilo que merece, é mérito. Se você está onde está, você fez o que você tinha que fazer. Exato. Então, é ter isso muito claro. Cara, escreve e marca em cima e coloca no teu quarto, na parede. Você tem aquilo que você merece. Então, quando vir, será que eu sou bom? Sou. Eu tô aqui, eu sou bom. Sabe? Vini, o que você está falando eu faço de modo recorrente e eu reconheço o poder do elogio. E ele é sincero. Se não for sincero, a gente está falando de nada, né? E acontece, às vezes eu elogiar uma pessoa e falo, não, que é isso, estou engatinhando. Eu dou um chacoalhão. Porque eu entendo assim, quando o universo te reconhece, você tem uma obrigação com aquilo. E quando eu sou elogiado, eu já tenho isso mesmo impregnado em mim. Eu recebi a ligação de uma pessoa que, dentro de advogados de responsabilidade civil, é um dos maiores, mais reconhecidos no Brasil. E simplesmente ele me ligou e falou, Amândio, tem um projeto muito grande de uma pessoa, de uma hotelaria, falou, um projeto muito grande, e eu só lembrei de você. E como é que eu respondo? Você lembrou do melhor cara, pode falar o que você precisa. Então, sempre que alguém me coloca nesse nível de reconhecimento, e às vezes me elogia, Amândio, você é muito bom no storytelling, eu falo, sou mesmo, e vou ficar melhor, só porque você me reconheceu, você já me deu uma força. Te validou, né? Então, eu acho assim, quando a gente recebe um elogio, a gente jamais pode dizer, não é bem assim. É assim, eu estou te falando. O que a gente tem que responder, agradeço e digo, quando me encontrar, eu vou estar melhor. Porque eu vou me esforçar para trabalhar e honrar essa sua percepção. Sim. Então, a gente não tem que questionar o que é dito. Exatamente. A gente tem que acatar e tem que impulsionar para a gente ficar melhor. É como quem está estudando, normalmente os mais novinhos, a gurizada, os piá, como é PSU, às vezes o menino vai mal em português, toca pagar aula particular de matemática, ou pagar a escola, na verdade, eu falei o contrário, mas vai mal em português, paga a aula particular de português. Até poderia, mas se ele é bom em matemática ou na outra matéria de história, paga a aula particular no que ele é bom. Porque eu acho que esse que é o grande barato da vida, sabe? Sim. É você perceber naquilo que você desempenha bem e você entender que a sociedade precisa muito de ti e você procurar ficar melhor, procurar entregar melhor. E o que eu estou fazendo aqui com o Pode Realizar é isso. Durante 5 anos, diante da UCS, onde eu sou diretor,
E na carteira de consórcio, toda segunda-feira eu recebo mentores das 8 às 9 horas da manhã para apoiar corretor de seguros para que possam vender consórcio em maior escala. O que eu estou fazendo ali? Distribuindo a cultura continuada e todo dia eu aprendo. A gente tem que permanecer no banco do aprendiz e no dia seguinte ensinar. A sabedoria vem a partir disso. Acessar conhecimento e processar no dia seguinte. Se só acessar conhecimento, frases bonitas, de efeito, tudo o Google tem tudo, mas jamais tornará sabedoria se você não processar. Perfeito. Só peguei um gancho aí no que você falou. Perfeito. E que bom esse feedback que você me deu. E eu acho que quando a gente ganha um feedback como esse, você automaticamente ganha um compromisso de levar isso que fez bem para você, quando alguém fizer da mesma forma que você se posicionou, falar, ó, não é assim. Você já está usando algo que para você foi bom, né? Se alguém te valorizou, pergunta, o que você achou em mim que você percebeu? Sim. Isso eu faço muito. Eu fiz numa caixa, que eu fui, já era no mercado comprar umas coisinhas, era 7 da tarde, faltava pouco. E aí o caixa atendeu atendeu o outro e veio me atender. Eu falei, eu vou profetizar um negócio na sua vida. Você é muito boa, você manda bem demais, você tem um coração enorme, você tem uma luz incrível, você tem uma dedicação naquilo que entrega e o mundo está te olhando, está te percebendo. E você vai alçar voos incríveis. Aí cumprimentei a menina estava toda arrepiada, assim, emocionada que eu falei, e deu uma marejada, mas porque eu falei para ela, parece que é o primeiro cliente que você está atendendo. E está fechando a loja. Isso é muito forte. Sim. Não é tão comum. Então, estou dizendo, é de um tamanho o que você está entregando para a pessoa que você está atendendo, para a experiência dela. Pois não, senhor, pegando... Meu, isso é mágico, é grande. Eu falo, meu... E quando você faz isso, fica a percepção, eu não estou sozinho. Aquilo foi alguém que foi conectado e de repente veio uma palavra de Deus através de você que está conduzindo algo que tocou e fez a diferença. E este podcast é exatamente sobre isso. Sim. A gente quer colocar palavras que façam a diferença na vida das pessoas, que dêem um clique. Porque às vezes é uma palavra que chega, né? Nana. O reconhecer, cara. O reconhecer, assim, é fora do normal. O JJ postou um vídeo esses dias, não sei se vocês viram, mas que ele fala sobre... Não é só sobre você ser luz, é sobre você iluminar. E fazer exatamente essas ações. Uau. É iluminar o mundo, é você iluminar as pessoas. Né? Você ser luz, legal, muito bom, tá bom, mas quem você está iluminando? Você está iluminando somente num quarto escuro. Né? Então, isso é muito forte. Uma das coisas, assim, esse looping que batia muito na minha cabeça foi quando eu iniciei no empreendedorismo, né? Quando eu comecei, eu saí do meu antigo emprego, no outro dia eu já decidi empreender e já fui. Foi que nem tu, né? Já, vamos embora, vamos fazer o que tem para fazer. E aí eu escutei frases negativas, do tipo de você vai quebrar a cara e vai voltar a ser CLT. E aquilo ali martelava muito na minha cabeça no início. Então, batia a dúvida, e aí, será que eu vou conseguir fazer? E eu sempre tive queimando no meu coração de que eu queria fazer com que o propósito do meu cliente fosse cumprido, mas que ele fosse cumprido dentro dos princípios dele, dentro da essência dele. Sempre tive isso muito gritante no meu coração. Até quando eu trabalhava em outra empresa, eu sempre queria ver essa parte dos clientes daquela empresa. E quando eu saí, eu comecei e eu falei, meu Deus, será que isso tá dando certo? Foi quando tu veio, você não sabe, mas tu ilumina muito. E foi quando você veio e falou assim, Osana, veio uma pessoa, você pode muito bem guardar essas coisas para você, mas você fala. Isso é muito importante. E você falou assim, estão me reconhecendo e falando para mim que eu sou a mesma pessoa do meu Instagram. Que é a mesma. Cara, isso não tem preço. A gente sabe, né, Vini? A gente que trabalha no marketing, o que tem de pessoas que falam assim, ai, fulano é completamente diferente. O pior, eu acho que é um desafio muito grande. Sim. Você conseguir isso. Exato. E o Amandio, de novo, ele é exatamente a mesma pessoa no on e no off. Sempre quando eu vou pegar qualquer cliente, eu falo, não começa pelo digital. Você cria personagem e Exato. personagem não conecta. Sim. Você sempre tem que mudar primeiro o seu offline e espelhar isso pro online. Sim. Você gera verdade e aí conecta. Exato. Verdade conecta muito. Então, Sim. o Amandio foi lá, né, no nosso happy hour, deu um show
de carisma, de simpatia, de histórias. Não falou de consórcio muito pouco, mas falou muito mais de pessoas, de histórias, né? Que é aquilo que você que você vende. Deu uma aula e, cara, deixou uma lembrança muito forte, que é o branding. Sim. Deixou uma lembrança muito forte de um cara que realmente cuida de pessoas e não Exatamente. vende consórcios, vende carta de crédito, Exato. né? E dificuldade maior do mundo é essa. Todo mundo que seguiu ele lá, com certeza olhou e falou, meu, o Instagram e o pessoal é igual, cara. O cara chega e fala e tal. É a mesma coisa, Sim. sabe? Tem um que trabalha com arquitetura, aquele grupo. Tem um. Ele está falando comigo, o nome não vem agora, mas a imagem está aqui comigo e ele está recebendo essa vibração. Mas ele falou, Amandio, eu curti tanto você que eu quero decorar a sala do seu podcast. Cara, Olha só que legal. legal. É tipo assim, ele quer devolver de alguma forma o que ele recebeu, porque ele ficava me olhando, porque eu percebi que ele é maravilhoso e ele está com dificuldade ainda de externar o tamanho que ele é. Só que ele é muito grande, ele vai explodir. Sim. E aí, ele sentiu assim, porra, esse cara faz alguma coisa parecida com o que eu quero, né? E quem falou dessa coisa, você é o mesmo, no Instagram pessoalmente, foi o Evandro Canelho. Ele é um dos sujeitos profissionais que eu mais admiro na indústria do consórcio, ele é do Sul, né? Uhum. E quando nós fomos palestrar naquele evento em Alphaville, do Joelson, Sei. ele me encontrou e falou, Amandio, ficava me olhando e falou, é incrível, cara. Você é igual, tá no Instagram, velho. Isso é muito Meu, isso é um gratificante, sonho, cara. é um negócio muito legal. E tem uma coisa que foi comentada aqui na mesa sobre luz, né? Porque, aliás, eu acredito assim que Deus, através da nossa mãe, dá a luz, tanto é que fala, né? Sim. Os mais antigos, né? Deu a luz, né? Mas o brilho é assunto individual de cada um. E existe uma coisa no aspecto da luz e da vibração, que é o efeito vela. O efeito vela é assim, você leva o Amandio próximo de alguém que é outra vela e acende essa vela. Sim. A minha não diminui. Sim. Ela fica igualzinha. Só que o ambiente onde a gente estiver fica mais claro. Fica mais claro. Então você começa a fazer o efeito vela, porque eu encosto em mais um, só que ele encosta mais outro. E o efeito vela, ele cria um ecossistema, e é o que eu desfrutei o dia que eu fui lá, naquela tarde, conversar com as pessoas. Sim. Vocês também fazem um efeito vela, e isso é muito bom. Surreal. É um pouco sobre isso que eu queria que vocês comentassem, né? Eu escuto dizer que o ambiente sempre vence. E ambiente é lugar, pessoas e assuntos, né? E isso provoca a gente também, de repente, a ir mudando de patamar. Que foi um vídeo que explodiu, né? Sim. Em menos de 10 dias, eu tinha 2.600 seguidores, partiu, alcançando aos 10 10 mil. Tem 450 mil, no mínimo, visualizações. Sim. Aviõezinhos deve ter encaminhamentos aí, acredito, na ordem de 13 mil reais. E foi uma provocação que eu usei como ferramenta de apoio para expressar o pensamento, né, a reflexão, o helicóptero, né? Então aquilo logo nos primeiros 3 segundos parecia que aquilo era um vídeo de ostentação e na verdade não era sobre helicóptero. Era sobre você refletir e alguns falam assim, tá, mas eu vou ficar toda hora mudando de lugar, se eu tô bem no lugar, é pessoal, mas eu acredito que quando você está no local e você já aprendeu, já absorveu muito ali, não é que você vai virar as costas para aquele local, mas vai para algum outro que você possa aprender mais e volta. Então você sempre tem que sentar a mesas onde você possa ali ser o pequeno. E quando começarem a te elogiar muito que você é o melhor, o maior, você pode enveredar pelo caminho da vaidade, de achar que é mesmo. O ego, e né? não é, você sempre vai ter um pouco para aprender. Eu nunca tive problemas de falar em público, assim, depois de mais adulto, de 25 para frente, que eu era muito tímido. Mas por quê? Eu não tenho compromisso com ninguém, aceitação de ninguém. Isso realmente passa longe de mim, não sei se já exercitei muito isso, mas por quê? Eu só tenho um compromisso. Entregar o Amandio. Esse é o Amandio. É porteira fechada. Tem defeito, tem virtude? Pra caramba. E tá tudo bem. Qual o problema? Sim. A minha questão era só levar minha palavra, levar minha mensagem. E o que é legal, quando você conversa com 2 é facinho, mas você conversa como foi lá na Liberdade. Você conversa com 600, 700 ali, dentro de um diálogo que é concedido ali em 30, 40 minutos. Meu, não importa, as pessoas Se chegar para 1, 2, 3... Você sabe que eu ando conversando com pessoas da Angola, pessoas de Portugal. Falar, Amandio, esse seu vídeo foi enlouquecedor.
porque eu saí da Angola, fui para Portugal, e eu saí porque eu precisava mudar de nível, de patamar, para a minha vida eu desenhei. Só que eu fiquei me questionando que eu tinha tomado a decisão errada, porque as dificuldades estão medonhas, está tudo muito difícil. E aí eu assisti seu vídeo, cara. E depois, com mais um pouco que eu conversei com ele, ele falou, Amandio, eu tô forte de novo, eu vou para cima. Eu falei, não só você vai para cima, agora somos amigos. E assim, a gente vai continuar conversando. E eu vez ou outro eu vou em Portugal e eu quero te ver, quero te dar um abraço. Quero falar o quanto foi importante falar com você, porque eu me senti útil. É o que eu mais peço a Deus. Me faça útil na vida de alguém. Me faça útil. Muito forte. Que papo bom, né? Que papo bom. E aí, essa parte, eu perguntei sobre as ambiências, né? O poder das ambiências. A ambiência sempre vence. E acabei enveredando na minha fala, mas agora então, comenta um pouquinho sobre esse aspecto, né? A gente passeando, mesmo tem alguns lugares, imersões e tal, a gente sente que alguns ambientes são diferentes mesmo, né? Aglutinar pessoas que pensam parecido e estão buscando algo meio que similar, não é a palestra que você ouve, é o sujeito que você vai tomar o café, dá uma conexão. Como é que é? Ambiência e conexão. O que você tem percebido, do que você tem aproveitado, do que vocês têm proporcionado e no contexto. Como vocês estão enxergando isso e como isso pode desenrolar para frente? Olha, eu enxergo o ambiente como sendo fundamental antes de qualquer outra coisa, né? Porque não só geografia, mas pessoas, né? O ambiente, ele leva pessoas, né? Comunidades, tribos ali. Mas eu creio que quem está ali é porque pensa igual, é porque quer algo ali parecido, né? Agora, o problema é quando você quer A, só que você está numa tribo que quer B. Você não vai ter A, você vai ter B. Por quê? Você se conectou com quem quer B, com quem pensa como B, com quem age como B, vibra como B, age como B. A rotina dele é de B. Você não vai alcançar o A. Nunca, nunca, nunca. Muito difícil, cara. Agora, quando você migra, então, clareza do que você quer e o ambiente que soma para aquilo que tu quer também. Exatamente. Né? Porque ali terão pessoas. Então, eu lembro que eu ainda era designer, eu tinha um escritório no Betaville, em Barueri, e eu queria ir para o Alpha, né? Tem o Beta e o Alpha. Eu queria ir para o Alphaville. Sonho de consumo, um escritório lá no Alphaville. E eu comecei a falar, Deus, eu quero ali. Eu quero uma sala ali, assim, assim, assim. Comecei a pensar tudo, desenhar e pedir muito para Deus. E o que Deus fez? Deus me deu a sala? Não. Deus me deu primeiro ambientes e pessoas. Uau. Deus me levou para ambientes onde tinham as pessoas certas, cara. Conheci o Kaique. Conheci o Cleiton, um mentor nosso, que nossa vida mudou de patamar depois dele, sabe? Gustavo também, que você até conheceu lá na ForBrand. Mentores nossos que nos levaram para outro patamar. Mas eles só vieram quando nós tivemos acesso a um ambiente correto. Então, cara, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém. Se não tiver quem compre, tu não vende. Eu também não, você também não. Sim. Então, se você não conectar com pessoas certas nos ambientes corretos, você vai estagnar. É questão de tempo. Exatamente. Uma hora ou outra você vai parar. Então, hoje eu tenho lá a minha sala no Alphaville, porque Deus me levou para ambientes e pessoas. Certo? Então, Sim. Eu acho que é algo mais, cara, grandioso é o ambiente. Porque nele estão pessoas certas para te levar para o próximo nível. Exatamente. Sabe? E você, as suas ações também, né? Não só as suas, mas as ações de quem você se conecta. Não adianta, como você falou, não adianta a gente querer chegar no plano A se a gente está no plano B, onde ninguém ali pensa, age, faz coisas para chegar no plano A. Né? Então, eu acredito muito nisso também, principalmente em questão de falas, o que você tem falado, o que você tem emanado para o universo, né? Aquilo que você tem jogado para o universo.
é o que você vai receber. Se você só tem jogado palavras negativas, palavras que vão te deixar para baixo, palavras que não vão te reconhecer, não vão reconhecer aquilo que você nasceu para viver, você vai continuar no mesmo. Né? Então, você estar no ambiente certo, onde pessoas emanam aquilo que para o seu destino também. Então, isso vai fluir a partir do momento que você está no lugar certo. Acredito muito na ambiência também, no poder da ambiência, no poder da palavra, no poder da conexão. Eu acho que tem um poder, assim, absurdo. No momento em que eu entendi o poder das conexões e do ambiente, a minha vida mudou completamente. A partir do momento em que eu estava num ambiente onde as pessoas fingiam acreditar em mim ou fingiam que eu era alguma coisa, eu estava ali naquele mundinho fechado, era somente daquele jeito, só a gente era o certo, e era esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que aquilo mudou, cara, a minha mente abriu, assim, as portas se escancararam. Hoje eu tenho a minha empresa, já estou há mais de 1 ano aí na minha empresa, crescendo, evoluindo cada vez mais. Então, justamente porque eu mudei a ambiência, mudei as conexões. Então, isso literalmente transforma vidas, cara. Agora, sabe algo legal? Cuidam muito para acessar, mas não cuidam para manter também o ambiente. Exato. O acesso, beleza, legal. Mas e você estar lá sempre, diariamente? Eu até penso como networking, ambiente, pessoas, é como uma conta corrente. O maior erro é tu querer sacar antes de tu colocar. Sim. Então, cheguei. Beleza, e agora? Cara, agora eu vou depositar. Eu vou servir. Eu vou colocar na conta. Esse é código para tu se manter no ambiente. Sim. Porque é isso que vai gerar resultado, gerar business, gerar o que for. Então você coloca, primeiro você chega, acessei. Coloca, deposita, serve pessoas. Sempre. Depois você vai começar a sacar. E aí você já está lá, é só se manter dessa forma. Servindo, sacando. Exato. Servindo mais, sacando menos. Sempre deixando ali sua poupancinha do networking, digamos assim. O network, para mim, assim, não é a quantidade de pessoas que você conhece. Porque você fala, puta, eu tenho um network amplo, porque conhece muita gente. Isso não é network. Sim. O network é como você é percebido pelas pessoas. Por exemplo, quando me ligam e falam, mãe, eu só lembrei de você, o que é isso? É network. E pesadíssimo. Você tem que instalar um chip na cabeça da pessoa, só que isso é só entregando. Você tem que entregar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Em algum momento você vai começar a ser lembrado e aí você vai participar de rodas. Então, network é como você é percebido, porque se você não é percebido e respeitado, não tem autoridade em uma área, uma questão ou uma virtude, você não está no jogo do network. Sim. Porque você é lembrado numa roda, numa mesa, quando tem alguma coisa, falou, isso aqui precisava de uma solução, de uma embarcação. Embarcação, eu tenho um parceiro, peraí. Precisava, cara que faz distribuição, logística. Eu tenho várias pessoas na cabeça que eles são meu network. Só que eles também lembram de mim, como este que foi do RC, que ligou para mim, e tem outro que me trouxe um outro projeto, mesmo veio um do Nordeste trazer um projeto aqui para mim, e está voltando aí. E o que você comentou, a boca solta o que o coração está cheio. Exatamente. E eu fico assim assustado como as pessoas decretam coisas ruins para a vida delas, né? Que elas ficam decretando aquela palavra, a palavra ela atrai, ela aproxima. Então só de você blasfemar, falar mal, nem que seja com razão, de reclamar de alguém, não reclama, não fala mal, sai fora desse processo que ele te leva para lugares que não são interessantes, né? Então é muito cuidado, eu acho que é muito cuidado com a palavra e o aspecto que você possa entregar o tempo todo, né? E aí, dentro dessa linha do que a gente está conversando, que está bom pra caramba o nosso papo, aliás, o papo da comunicação, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que o podcast do Rei, o Pode Realizar, a gente, lógico, poderia ter escolhido qualquer um dos estúdios que ficam próximos aí, mas eu escolhi o Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo. Eu sou corretor de seguros, além de vendedor de consórcio, e na figura do Boris Berg, que é o presidente, eu agradeço pelas instalações, que são maravilhosas. Na figura da Camila, eu agradeço todas as pessoas que praticam a comunicação dentro do sindicato, que eu acho que a gente dá para aprender muito aqui dentro. Parabéns ao Sincor.
E na figura do João Pedro, que está fazendo toda a retaguarda aqui, eu agradeço todo mundo que faz com que as coisas aconteçam. Então, obrigado a todos que ajudam a gente a comunicar, né? E agora eu queria falar um pouquinho, dentro dessa vibe, dessa linha que a gente foi tratando, né? Para ir mais ou menos já fechando o ciclo do nosso papo, assim, uma sequência, né? Qual é o seu porquê, né? A gente já falou muito, a gente já flertou muito sobre o tema, né? Qual o seu porquê e por que você faz o que faz, né? Eu entendo que na vida a gente precisa ser muito intencional. Quando você é intencional e você organiza onde você deseja chegar, você conduz uma conversa até com o seu cliente. Às vezes você precisa vender uma ideia de uma solução, mas ele não aceita que tem um problema. E se você não souber conduzir, você criar ali um conflito, você não vai chegar onde você precisa. Então tem muito de trilhar o caminho, né? E como é que é essa parte para vocês, né? Alguma coisa assim, do porquê você faz e para chegar aonde, né? Esse porquê, né? Que tem o como, né? Sempre atrelado. Essa aí é tão profunda que eu vou até passar para Nana. Ele tá sendo esperto, né? Eu acho que é algo assim pra gente se pensar e se analisar muito bem, né? Porque o porquê nós fazemos o que fazemos hoje, né? Então, eu me movo, como eu disse para vocês, eu me movo muito por vidas. Então, eu sei que vidas precisam de transformações, precisam viver o extraordinário. Então, acho que esse é um dos meus porquês. Fazer com que os meus clientes vivam o extraordinário e levem o extraordinário a outras pessoas. Né? Eu acho que esse é um dos maiores motivos, um dos maiores porquês hoje nosso na empresa, nos mover realmente por pessoas, fazer com que elas sejam realizadas aí na vida delas e levem os sonhos delas para a realização, né? E não ficar somente sonhando, somente imaginando, mas que vivam isso de verdade, vivam a vida plena que nasceram para viver, assim. Sabe o que você está falando assim? Quando a gente não coloca um porquê, a gente não põe alguma coisa assim de uma definição, eu acho que a gente perde em escala de velocidade. Sim. Porque quando você coloca, você gera uma escala de velocidade, porque você sabe o seu porquê. Sim. E você vai se esforçar, vai se esmerar. Ali você Exatamente. Vai conseguir atingir os seus objetivos, né? Comenta um pouco para mim, então, essa linha também. Você acha que é mais ou menos por aí, o porquê, o como? A gente acaba fazendo algumas imersões, algumas mentorias. Eu, inclusive, estou numa agora, né, com o Patrick Switz também, tem sido muito bom, né? Porque às vezes até deixei um vídeo sobre isso, às vezes a pessoa acha que trabalhando o dobro do tempo vai ganhar o dobro de dinheiro, porque no fundo todo mundo precisa viver também para poder prover quem depende dele. E muitas vezes vale muito mais a pena você parar e redesenhar seu processo e verificar das horas que você gasta, muitas delas são desperdiçadores, né? E eu cobro muito do Amandio esse papo do desperdiçador, e eu tenho sido muito severo, porque mesmo a internet, muitas vezes você se encara como um consumidor, um fornecedor. E quando consumidor, você tem que ter um limite para consumir, porque senão você vai fazer de uma forma que vai acumular coisas interessantes, mas aquilo não está produzindo nada para você. Então, efetivamente, eu hoje coloco na linha de 80%, tudo que eu penso e faço está alinhado com o meu negócio, com a organização, com o meu projeto, com o meu modelo, com a minha recorrência de trabalho e que venha render no aspecto de produtividade. Eu tenho que ser produtivo, porque eu preciso de resultados. Sim. A gente produz toda uma estrutura, desenha um modelo, por exemplo, eu mesmo dentro do escritório e na minha vida pessoal, tem horas que você baixa um pouco a produtividade porque você está afiando, né, o machado, você está ali fazendo a parte de fundações, está cheio de tapume, o pessoal passa na rua e fala, pô, não está acontecendo nada, e está acontecendo, mas tem a hora certa para a gente explodir. Mas que a gente não pare, não pare nunca, calibre, ajuste e vai. Porque em algum momento vão surgir as coisas, né? A colheita, ela sempre chega para quem planta, para quem cuida, para quem rega. E eu acho que é um caminho, a gente às vezes pagar um preço de ficar um pouco mais recolhido, mas que isso não pode ser considerado uma vertente de vida, de jornada. E a gente tem que se perceber produtivo. E como a gente consome a nossa hora, eu acho que esse é o ponto. Sim. E hoje em dia eu cobro muito isso. Do tipo, não adianta você reclamar se de repente não entrou a quantidade de volume de dinheiro ou dos projetos e tal. Tem que verificar que quando você fez aquilo, deixa eu ver para você, ó. O que você fez remunera isso mesmo. Você recebeu certo. Quando você estava fazendo isso, preparando ali uma planilha que é super importante, e você não delegou, você ganha. Então, o que você está fazendo dentro da sua operação,
né? No sentido de ver, decidir, organizar, ser inovador, porque inovação, muitas vezes, tem gente que pensa que inovação é você fazer pirotecnia, e não é. É ter uma ideia, pegar um papelzinho e escrever, porque o fera que tem a tecnologia é outra conversa. Sim. Você pode contratar alguém de TI para desenvolver, como pode ter alguma ferramenta de mercado. E eu procuro hoje atuar muito nesse sentido. Com o Alexandre, com a turma, o Gabriel, todo o nosso time lá, eu fico instigando. Se você achar alguma coisa que pode conversar para que o nosso cliente tenha uma boa experiência, mantenha-nos humanizados no processo, mas eu seja mais efetivo nas respostas, que eu não gaste tanto tempo para fazer o mesmo tipo de entrega. Isso é uma questão constante em nossas vidas. Você vai ser remunerado por duas coisas: como você gasta o seu tempo e que tamanho de problema você resolve, porque o dinheiro só troca de mão se você resolve problemas, né? Eu estiquei para você poder também ir pensando assim. Excepcional, olha essa estratégia. Você viu? Olha só, duas coisas então. Porque eu trabalho com o que eu trabalho e resultados. Eu trabalho com branding única e, cara, vou falar assim, exclusivamente por conta de propósito. Então, de novo, eu trabalho com branding por propósito. Propósito por quê? Porque o que eu sei fazer desde pequeno é potencializar propósitos de outras pessoas. Então, eu era um menino que eu sempre via potencial e falava, por que você não está fazendo? Ah, porque eu preciso de ajuda com isso aqui. Eu te ajudo. Vamos fazer isso? Vamos. E sempre levava, sempre era suporte, sempre servia, sempre. Cara, desde o futebolzinho, quando você era pequeno, até escola, trabalho ali. Cara, por que você não está fazendo? Então vamos fazer, deixa eu te ajudar. Então sempre fiz isso, desde pequeno, sabe? Então quando eu entendi isso, eu falei, opa, então eu vim pro mundo... né? Surreal. Assim, eu vim pro mundo potencializar pessoas, potencializar propósitos. Perfeito. E o branding é isso, é potencializar pessoas, é gerar lembrança, é gerar uma desigualdade, tá? Então, por que eu vou querer consórcio do Amandio e não do Ciclano, do Beltrano, do Fulano? Porque, cara, o Amandio gerou uma lembrança em mim tão forte, de simpatia, de cuidado, sabe? Daquela coisa boa que, cara... Tinha o outro Ciclano, Beltrano, assim, mas eu quero o consórcio do Amandio. Cara, eu não olho nem mais para valor, eu não olho nem mais para preço. Se não for muito diferente, eu vou comprar com o Amandio. O branding Por tem esse quê? poder, né? A lembrança que você gerou. Então, hoje, eu entendo que, cara, propósito, tá? E não é só questão espiritual, mas propósito de vida mesmo, de eu entender que Amandio, eu só ganhei dinheiro quando eu cumpri propósito. Então, enquanto eu estava destoando ali, caminhando por outras linhas, eu ganhei certo dinheiro, eu realizei, tive resultados, algumas coisas aqui, outra ali, mas para eu ter resultado foi quando eu comecei a cumprir propósito. Falar assim, Deus, entendi, então eu tenho que potencializar pessoas. Então, hoje, nós atendemos experts gigantescos do Brasil inteiro, outros médios, pequenos, mas sempre com a mesma finalidade. Se você já é grande, agora você vai ser maior. Se você é pequeno, agora você vai ser médio. Se você é médio, agora você vai ser grande. Sim. Cara, a gente vai te potencializar. Então, isso é o que eu penso quando eu trabalho com branding, tá? Agora, resultado, achei genial o que você falou. Você ganha como aquilo que você faz. Cara, você fez isso, tá certo, você ganhou certo. Você ganhou certo, você gerou aquilo. Então, eu entendo que primeiro você pensa, desenha, depois você movimenta. Então, cara, não tem jeito. O mundo é mundo há muito tempo. E desde o começo, sempre começou com duas mãos. Véio. Você sabe que o que você está falando, eu tenho uma fala tua que eu anotei aqui, gerar desigualdade. Pô, isso aí é curto, hein? Olha só. Esse é o nome do jogo, gerar desigualdade. É isso. Porque o produto pode ser commodity, né? Mas tudo bem, não é tudo igual. Você sabe que eu estou nesse grupo de mentoria
E eu fico lá, de vez em quando eu chamo amandeadas. Aliás, eles é que falam isso. Agora já dei uma amandeada, que eu tô do grupo do Brasil todo, de vez em quando eu dou umas amandeadas. Entendi. Dou umas amandeadas que é tipo olhar de um jeito diferente, né? Sim. E aí surgiu lá, o que eu faço? Eu estava conversando com o cliente, apresentei aqui o consórcio, a planilha e tal, e ele disse que é caro, que ele tem mais barato. Eu falei, você vai continuar falando disso? Começa a fazer perguntas. O que você vai fazer com o consórcio que você vai adquirir, independente do que você venha fazer? Aí você começa a demonstrar interesse e você começa a demonstrar que existem caminhos que ele pode, de repente, fazer algo mais econômico no sentido de algumas decisões, como ele estruture o lance. Você demonstra um interesse genuíno sobre a pessoa, sobre o que ele vai fazer e que você pode fazer a diferença dele. E aquilo que estamos falando é preço. E o teu negócio é gerar valor. Exatamente. É você gerar desigualdade, porque ele está comparando coisas que são matemática pura, né? Mas efetivamente como é que é o atendimento, que outro tipo de serviço, você já teve experiência em algum outro consórcio? Porque a gente às vezes ouve alguma queixa de alguma coisa, porque às vezes quando algo custa um pouco menos, é certo que não é igual, né? Nós temos seguros na companhia A, na B, mesmo na A tem duas bandeiras, nas duas bandeiras na mesma, é igual, já me falaram. Falaram errado, se fosse igual, custaria igual. Existem valores ali que estão diferenciados. Então, eu gostei muito da sua fala em cima do que você se propõe, no fundo, resumidamente, se for numa linha, gerar desigualdade. Eu acho que esse é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente gerar desigualdade. A gente sair do comum, né? A gente ser comprado, como você bem falou, e eu acredito muito nisso. Tanto é que eu sugiro para as pessoas, quando estão lá conversando com os corretores que desejam vender em boa escala e manter recorrência, é que eles possam fazer perguntas, né? E quando estiverem na sala com as pessoas, que não considerem que o mais maravilhoso é o produto, o consórcio. Já pensou começar com uma conversa? O consórcio é sensacional, está com parcela reduzida, ele está com isso, sensacional é o sujeito, é a história dele. É a pessoa que está vendendo. Escuta a história dele, reconheça o valor da jornada, reconheça o que ele deseja alcançar. É aí que a coisa vai conectar. Eu vou falar, ele me entendeu. Ele respeita a minha jornada e ele vai permitir que você passe a ser um aconselhador por uma possível solução que encaixe para ele, diga, fez sentido para mim, vamos continuar conversando, e aí chama a esposa, conversa junto, porque a decisão a gente toma de manhã, à tarde e à noite, mas o que dá conforto para decidir é a informação que você confia, uma informação precisa, sem atropelos, né? Completamente. E eu acho que passa muito por fazer perguntas. Nós já estamos aqui encaminhando para o final e foi uma conversa deliciosa. Agradeço muito a presença de vocês e leve recado então para o Kaique, que ele não nos escapa. Logo, logo ele que estará por aqui. Mas assim, tudo que a gente conversou assim, no fundo, a gente pode imaginar alguma coisa assim de legado, né? Sim. Imagina assim, né? Em São Paulo não pode outdoor, mas Guarulhos pode, algumas cidades podem, né? Então vamos imaginar assim, né? Uma frase curta, alguma coisa assim nesse sentido, o que você deixaria ou gostaria que você fosse reconhecido, ou um legado, o que ficaria no outdoor, ou até na lápide. Você foi, mas ficaram as suas ideias, ficaram as suas reflexões, né? Então ficou um legado. O que você gostaria que ficasse assim, como uma imagem sua, numa frase, ou alguma coisa que você queira expressar? O que vai permanecer? Olha, na lápide eu queria realmente ser lembrado e reconhecido como alguém que foi fiel àquilo que Deus queria. Esse aqui aqui jaz um homem fiel a Deus, ponto. Agora, num outdoor, eu escreveria bem grande assim, cara, fundo vermelho e letra branca. Em tudo dai graças, absolutamente tudo, qualquer situação, porque às vezes a gente está numa realidade, a gente tem um sonho muito grande, mas está numa realidade que não condiz com aquilo. Às vezes Deus já até falou algo, mas você, por olhar para um lado, olhar para o outro, fala, impossível acontecer, impossível chegar, impossível viver isso. Então, cara, agradece na situação ruim, no deserto, na pior fase que você estiver, agradece a Deus, cara, porque isso tem um poder de abrir portas e te, cara, extrair dali e te jogar para um outro ambiente completamente diferente. Agora, se você é um cara ingrato,
Você está naquela situação toda onde Deus está querendo te ensinar, te treinar, nada mais. Não é para que tu morra, para que tu sofra. Não é isso. Só está querendo te preparar. Mas se você é um cara ingrato, você fala, pô Deus, o Senhor não falou isso aqui, que eu seria, e o sonho que eu tenho do coração de ser grande, de ser isso e aquilo. Quando você é ingrato, você retém. Deus fala assim, você ainda não entendeu nada, E é aquilo cara. que você falou no início, né? Sobre a dificuldade, a situação te forjar para algo bom que vai acontecer. Agora, quando você fala assim, Deus, obrigado pelo deserto, obrigado pela prova, obrigado pela dificuldade, porque eu sei que eu estou me preparando, o Senhor está me preparando para eu chegar no lugar grande. Acabou. Então, em tudo dai graças, fundo vermelho, letra branca, agradece em toda a situação, porque isso vai te levar para lugares que você nem imagina, assim. Esse seria o conselho. Ô, Nana, antes de dar a palavra para você, mas você vai falando e vai me pirando os negócios assim, porque a gente olha a mesma cena, mas cada um percebe de um jeito, né? Sim. Tem aquele que reclama porque não tem o tênis. A mesma cena. E o outro agradece porque tem os pés. Nossa Senhora. Cara, então é Perfeito. como você enxerga a vida, é como você percebe Total. a vida. E quando você falou de... Eu estou aqui meio captando as coisas assim. Eu lembrei muito de um amigo que é recente, mas é um amigo que eu considero muito, Instituto Inove-se. E eu fui lá e mais ou menos o que eu estou fazendo aqui no sentido é algo que eu recebi de lá, que é respeito, gratidão e amor. Lá é tudo em cima deste conceito, a imersão que é feita e realmente faz uma visita íntima, cada um consigo mesmo aí, para ressignificar. Então, eu lanço aqui o nome do William Lin, Instituto Inove-se, eu fiz liderança inspiradora lá, eu recomendo a você que está ouvindo aqui esse nosso podcast, ó, Pode Realizar. Dê a oportunidade de conhecer esse ambiente e essas pessoas. É um lugar de segurança para a gente ir em ideias mais profundas, reflexões mais profundas. E aí, Nana, então agora a gente já vai fechando aí. O que você acha desse outdoor, essa lápide, com um ou outro, ou os dois? Cara, eu acho que uma frase que eu deixaria para as pessoas é: impacte o universo sendo quem você nasceu para ser. Se você não for você mesmo, se você não for quem você nasceu para ser, você não vai impactar ninguém, você não vai iluminar ninguém, você não vai iluminar outras pessoas. Então, só impacte o universo sendo você mesmo. Só seja você, não fique se moldando a outras pessoas, se moldando a outros ambientes. Seja quem você nasceu para ser, que quando você entrar num ambiente ou conhecer outras pessoas, você vai iluminar aonde você estiver. É isso aí, ó. Então, ó, o Amândio, o rei do consórcio, a gente vê a figura e às vezes alguém pode considerar aspecto assim, né, de uma certa pedante, arrogante, e na verdade eu nunca disse que era o rei. O Roberto Santos é que disse que eu te reconheço como o rei do consórcio, mas pela quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar, impactar, né? E na verdade o que eu me sinto por ser como uma missão em minha vida, assim, meu propósito que é servir, alcançar pessoas, né? Interferir na vida dela, pessoas, famílias, empresas e negócios. Então é tratar as outras pessoas como realezas, né? Com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho. Eu gosto muito de poder proporcionar para nós fazer o melhor que eu possa, que nem agora domingo eu faço um jogo lá, que faço um por mês, chama os 50 mais do União Rio Branco, né? Até a revista está por aqui, ó. União Rio Branco é o clube que foi fundado pelo Julinho Botelho. Essa revista aqui já tem uns 12 anos e tem uma história muito linda dos amigos e do bairro. Quem vai jogar contra a gente lá é Mocidade Alegre. Você não tem noção da festa que eu faço. Porque eu quero que eles se sintam bem. Eu quero interferir na felicidade deles. Eles vão jogar uma bola e acham que é só uma bola. Não é. Faz um baião de dois, faz churrasco, prepara. Como eles são escola de samba, a gente tem uma caixa lá que a gente põe o som. Já vou fazer toda uma trilha das músicas que eles se sintam bem. Eu quero que as pessoas se sintam bem, próximas de mim, porque eu gosto muito quando chego, o olho brilha. Eu gosto de um abraço caloroso. Eu curto isso e procuro fazer dessa forma. E quando a gente falou de ambiente, é o seguinte: quando você estiver chegando em lugares que quando você chega, o olho das pessoas não está brilhando, talvez não é mais para você estar ali. E você tem que ter um desapego com tudo que envolva as coisas que te cercam. E procure estar em lugares que quando você chega, o olho brilha. E não deixe nenhum dia da sua vida de ser sincero com você mesmo. Porque o mundo percebe. É isso. E você vai viver angustiado. Então é mais ou menos por aí, foi o nosso papo de hoje, visita aqui maravilhosa, e aguardem o próximo episódio, mas assistam esses
que já aconteceram aqui, porque aqui é gratidão, respeito e amor. Bora lá, valeu. Obrigado, gente. Um beijo, fiquem com Deus.